Boa tarde, irmão Clodoaldo. Deus abençoe em nome de Jesus. Mais uma tarde abençoada na presença de Deus, né? Hoje comemoramos a Páscoa, né? E vamos celebrar a Cristo por tudo que Ele fez por nós naquela cruz do Calvário, onde nos deu a graça de obtermos a vitória. Ele ressuscitou e hoje Ele vive para sempre. Cristo vive, né? E louvado seja Deus, que possa nos ensinar mais uma tarde a palavra de Deus, que é a verdade que nos liberta, né? Muito boa tarde, Vanessa, Deus abençoe, forte abraço aí, toda a sua família, em nome de Cristo. José Camargo, Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Vamos celebrar porque o nosso Senhor Jesus ressuscitou e louvado seja o nome dele. Glória a Deus pela ressurreição dos mortos. Amém? Louvado seja Deus e que Ele seja glorificado e engrandecido, né? Hoje nós comemoramos a Páscoa, que quer dizer liberdade, né? Páscoa quer dizer saída, liberdade. Quando Deus instituiu a Páscoa lá para Moisés, no Egito, foi para que eles saíssem de lá na certeza de alcançar a promessa. E a promessa da sua época era vida em terra nova. Vida em terra que manava leite e manava mel. Vida sem escravidão. Vida de bênção e de vitória. Então, foi necessário celebrar a Páscoa para que eles pudessem a certeza que chegariam na promessa. Então nós celebramos a Páscoa na certeza que herdaremos a vida eterna. Amém? É isso que eu quero falar um pouquinho aos nossos corações nessa tarde, em nome de Cristo. Muito boa tarde aí, pastor Lúcio, Deus abençoe aí, Deus seja louvado, em nome de Jesus, que Deus te abençoe a tua vida, a tua família, o teu ministério, lá na cidade de Cruz das Posses. Que Deus abençoe ricamente e abundantemente. Então hoje, essa morte de Cristo, ela veio nos trazer uma certeza. Se morrermos em Cristo, viveremos com Cristo. Então se Cristo está à direita do Deus Pai, é onde nós estaremos se morrermos na fé da ressurreição de Jesus. Então a Páscoa é isso aí, é uma liberdade, né? É uma saída da escravidão para uma vida abençoada na terra e no porvir, glória da eternidade. E você vê que Deus não deixou o seu povo sair do Egito de mão banando, não. O povo, quando saiu do Egito, eles saíram com o ouro, com a prata dos egípcios, porque os egípcios foi tocado por Deus para honrá-los. Então eles saíram de lá com as riquezas do Egito, né? Rumo à terra de Canaã. Mas, infelizmente, muitos ficaram pelo caminho, né?
não deram o devido crédito. Quando Deus faz a Páscoa, e foi imolar o cordeiro para espargir o sangue nos umbrais das portas, ali era a garantia da vitória deles, né? Deus sabia que eles iam enfrentar deserto. E nós o enfrentamos, os nossos. Mas Deus dá a preparação para o deserto. Então aquela Páscoa lá foi a preparação para eles enfrentar o deserto. Para que chegasse aonde? Na promessa. Então hoje nós enfrentamos um mundo corrupto e perverso para herdarmos a vida eterna. Mas em Cristo, neste mundo aqui, somos mais que vencedores. Então, antes do deserto, Deus vem com a preparação da sua palavra. Por isso que o cristão não teme nada. O cristão não pode se envergonhar de nada e nem temer absolutamente nada. Deus sempre vai preparar o caminho do cristão. Já está preparado pela morte de Cristo, então já está tudo certo. É só enfrentar as situações adversas pela fé, sabendo que você tem o direito de ser mais que vencedor em Cristo. Amém? Muito boa tarde, irmã Cida Reis. Deus te abençoe, sua família aí, amado esposo. Silvinha, Deus te abençoe, em nome de Cristo. E hoje eu quero falar a respeito do quê? Da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Paulo deu um bom entendimento para o povo de Corinto. O povo de Corinto, lá no capítulo de número 15, fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo, né? E eu quero iniciar aqui a palavra lá no versículo de número 19, de primeira carta aos Coríntios. Isso aqui é um versículo tremendo, um versículo de grandes revelações para nós, no mundo de hoje que nós estamos vivendo, né? Porque tem muito cristão que não está sabendo viver o seu tempo, o hoje, com Deus. Então ele está perdendo tanto na terra e pode colocar em risco a sua vida eterna. Então, nós temos que atentarmos para aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Vitória, bênção, sim, mas a essência da morte foi o quê? Foi a ressurreição dos mortos. Essa foi a essência da morte de Cristo, ressurgir dentre os mortos, vencer a morte. E ele a venceu e tomou a chave das garras de Satanás e desbaratou o diabo no seu próprio território e saiu de lá com a vitória, com a chave da vida eterna nas mãos, em nome de Cristo. E hoje nós temos o direito de herdarmos a vida eterna por crermos em Cristo. Amém? Vamos lá então, primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15. Eu quero iniciar aqui no versículo 19. Olha que versículo tremendo que o apóstolo Paulo deu entendimento ao povo de Corinto. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós esperamos em Jesus, se nós quisermos viver em Cristo, só para sermos beneficiados neste mundo aqui, a Bíblia Sagrada está declarando que nós seremos os mais infelizes de todos os homens, ou seja, de toda a humanidade. Cuidado para você não deixar passar despercebido o sofrer de Cristo, a perseguição que ele teve por nós, a morte que ele pagou o preço na cruz do Calvário, né? Cuidado, que esses valores de Cristo não se perca na sua peregrinação nesta terra. Porque aqui nós somos peregrinos. Um dia nós vamos sair daqui. A nossa eternidade não é aqui. Então Paulo dá um exemplo, tipo, se vocês estão buscando Jesus só para ser abençoado na terra, vocês são os mais infelizes de todos os homens. Devemos buscar a Cristo para sermos abençoados na terra? Sim, mas a essência é a nossa ressurreição com Ele. Esta é a essência. Muitos têm buscado a Cristo somente nesta terra. Infelizmente, também por causa de erros de grandes líderes espirituais que enfatiza muito no coração do cristão a prosperidade material e não dá um ênfase maior para a vida eterna dele. Então ele fica muito aguçado para ter os bens materiais desta vida que vão perecer, né? Os bens materiais que nós viveremos aqui na terra é a consequência de buscarmos o reino e a justiça em primeiro lugar. A Bíblia diz que
a palavra nos ensina, as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas são aquelas coisas pertencentes somente à terra, não ao céu. Né? As coisas que nós teremos que viver na terra. Como Deus tirou o povo do Egito e levou para a terra de Canaã, manava o que lá? Leite e mel. Coisas terrenas. Mas as coisas espirituais sempre estarão acima das coisas terrenas. O que é terreno. O que é celestial. O próprio Paulo ensinou aquele povo lá. O que é celestial. Olha o que ele diz no versículo 48. Ó, o terreno, tais são também os terrenos. E qual os celestiais, tais também são os celestiais. Então, uma hora o espírito vai deixar a carne, e a carne vai padecer, né? Vai voltar para a sua origem, para o pó, porque assim está determinado. Por quem? Por Deus, o soberano todo-poderoso. Então nós temos que vigiar se nós não esperamos em Cristo somente nesta terra, para não sermos o quê? Um cristão egoísta no que diz respeito à ressurreição dos mortos. Porque a verdadeira vida está por vir, mas já foi conquistada. Louvado seja Jesus por isso. Ele é a nossa ressurreição, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele foi o sacrifício por nós, né? Aí vai dizer no versículo 26 que, ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Então, o que isso quer dizer? Que Jesus está prestes para vir. O último inimigo a ser destruído, onde não haverá mais, vai ser a morte. Então, nós temos que atentarmos para isso. E não temermos a morte. Porque se nós não formos arrebatados, nós passaremos pela morte. Mas passaremos da morte para a vida eterna, para o descanso eterno em Cristo Jesus. Infelizmente, muitos cristãos, eles temem a morte. A maior vitória de um crente é a sua morte. Então, ele não deve se preocupar. Ele deve o quê? Se alegrar que quando a morte chegar, porque está chegando a grande vida eterna para com ele. Porque se ele morre na fé em Cristo, ele é salvo. Se ele morre professando a fé nas Escrituras Sagradas, ele é salvo. Né? Deus sabe da nossa estrutura, que nem ele diz em Salmo 103. Então ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos mortais, né? Mas ele nos dá a graça dele para nós vencermos. Então, cuidado para você não buscar nem esperar em Jesus só nesta terra aqui. É necessário, se faz necessário, pensar muito sobre a sua vida eterna. Por quê? Porque ele vai dizer no versículo de número 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso aqui é aquele mistério, né, da ressurreição, né, do arrebatamento. Nem todos vão dormir, porque vão ser arrebatados. Alguns não passarão pela morte. Olha o versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, pisca o teu olho aí. Dá uma piscada aí. Então, vai ser nesse tempo aí. Olha que coisa. Você pisca, né? Acho que não dá nem para cronometrar o piscar dos olhos. Olha o que está dizendo aqui, no momento, repentinamente. Num abrir e fechar dos olhos, muito rápido. Ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, os acontecimentos são súbitos. Não esperamos, mas vai ser no piscar de olhos. Então, nós não podemos esperarmos em Cristo só nesta vida. Não. Nós temos que estar muito bem preparados para herdarmos a vida eterna. Né? Então, a Páscoa se faz o quê? Em memória a Cristo. Né? É aquilo que eu digo, eu não posso representar a Páscoa com coelho. Não foi coelho que foi pendurado. Foi meu Senhor Jesus que foi pendurado. Então eu não posso assimilar o sangue do Cordeiro, né? O corpo do meu Cristo, com chocolate. Não. Eu não posso assimilar isso. Mas o que é isso aí? Isso aí é aquele comércio.
virou um comércio. Sustenta muito bem o comércio, né? Mas eu não posso pegar o que é paganismo e cristianizá-lo. É perigoso isso. Então nós devemos o quê? Atentarmos que o coelhinho não nos representa nesse dia, né? Não nos representa. O símbolo do coelho não nos representa em nada. O que nos representa é a cruz vazia, é Cristo ressurreto, né? Ah, pastor, eu comi ovo. Mas que ovo que você comeu? Ah, ovo de Páscoa. Não, você não comeu ovo de Páscoa. Então você tomou o sangue e você comeu do corpo de Cristo, o pão e o suco de uva, né? Você comeu um chocolate. Amém. Vigia, né, para não comer muito, porque engorda, né? É muito calórico, né? E amém. Entendeu? Ah, eu recebi um ovo de Páscoa, vou jogar no lixo. Não, você recebeu um ovo de Páscoa de quem? De quem não tem entendimento, né? Coma ele como um chocolate comum, mas não representa para você ovo de Páscoa. Não, a sua Páscoa é Cristo, entendeu? Você não vai jogar fora, vai humilhar a pessoa, não pode, não é bom fazer isso, né? A gente tem que ser cortês e sabedoria, até para ensinar aqueles que praticam o erro, né? Então ele diz assim, ó, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Porque só vai passar a corrupção do pecado de Adão na morte e na ressurreição, que vai acabar todo o pecado, né? Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E o que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, ó, tragada foi a morte. Olha que coisa, na vitória. Então ele está dizendo no 26, ó, ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. E quando vai ser destruído? Só na vinda de Cristo. Então nós vamos morrer ainda. Nós passaremos pela morte se Jesus não voltar antes. Mas eu tenho que temer a morte? Não. Por quê? Porque tragada foi a morte na vitória de Cristo na cruz. Então o cristão, ele não vai morrer. Ah não, pastor, não, eu enterrei meu ente querido que era cristão. Não, ele dormiu. Ele vai ressurgir, né? Em Cristo. Nós temos que ter essa mentalidade espiritual que Paulo está passando para o povo de Corinto. Corinto era um povo que recebia bem a palavra, mas em pouco tempo ele se desviava da palavra. Aí Paulo tinha que voltar lá e ensiná-los, porque rapidamente eles se desviavam, né? Não era aquele povo que alcançava a palavra e se firmava logo. Eles tinham essa deficiência, mas eles recebiam a palavra de bom grado. Então o que ele está dizendo? Tragada foi a morte na vitória, pois se cumprirá a palavra que está escrita. Então a morte já foi tragada. Aí ele vai dizer assim, ó, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Então isso aqui está dizendo o quê? Esse versículo diz respeito ao quê? A sepultura. Aquele que morre em Cristo, onde está a morte, o seu aguilhão? Como é que pós-morte o cristão vai sofrer? Aguilhão aqui é sofrimento. O aguilhão aqui é sofrimento. Então, pós-morte de um cristão, como é que ele vai sofrer? Se tragada foi a morte na vitória de Cristo na cruz do Calvário. Esse versículo 55 aqui é a sepultura. Representa a sepultura para nós aqui. Onde está, ó morte? Ó, sepultura. O teu aguilhão, o teu sofrimento. Como é que um cristão, quando morre, sofre? Onde está, ó morte, a tua vitória? Como é que um cristão, quando morrer, vai receber o poder de Satanás de feri-lo? Então, como é que eu vou sofrer? Como é que eu vou ser ferido quando eu morrer, se eu morrer em Cristo? Não tem como. Então, esse versículo aqui ele é bem claro sobre a sepultura. Cadê o poder da morte de fazer o crente sofrer pós-morte? Não tem como, porque tragada foi a morte na vitória de Cristo na cruz. Aí vai dizer o quê? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Isso aqui é óbvio. A aflição vem na vida do crente. Vem quando? Ele peca, né?
Então, aquele pecado, quando ele é o pecado consciente, aquele pecado faz ele sofrer. Aquela aflição faz ele sofrer. Mas aquela aflição permitida por Cristo, a prova da nossa fé, né? Já nós não somos condenados pela prova da fé que Deus permite. Mas, pelo aguilhão do pecado, sim. Pelo sofrimento do pecado, sim. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Então, o pecado faz sofrer. E a força do pecado é o quê? É a lei. Então, a transgressão da lei fazia-se o quê na lei mosaica? Morte. Então, qual era a força qual é a força do pecado? É quando ele transgride a lei. O pecado conseguia vencer a pessoa, matar a pessoa, se ela transgredisse a lei. Então a força do pecado estava na transgressão. Onde é que o Satanás vai levar muitos para o inferno? Na força do pecado que ele comete contra a lei, hoje contra o evangelho. Então todo aquele que é contrário ao evangelho, esse vai perecer. Esse vai padecer. Por quê? Porque está escrito aqui, ó, e a força do pecado é a lei. A lei é a força do pecado. E diz mais o que, ó? E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, olha aqui, ó. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que isso aqui não é uma vitória carnal. Aqui é uma vitória espiritual. Porque o diálogo de Paulo ao povo de Corinto é ressurreição de Cristo, ressurreição dos mortos. Então, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que está o seu entendimento sobre a ressurreição dos mortos? Quando você descer a sepultura, você a teme? Você teme a sua sepultura? Não deve, em hipótese alguma. Temer a sepultura é você não acreditar no Evangelho. É você desacreditar na ressurreição de Cristo. Você sabe que uma data que o Espírito Santo frisa muito para nós atentarmos é a data da morte de Cristo. O nascimento, nem tanto. Ele enfatiza mais a morte do que o nascimento de Jesus. Se você vê o Evangelho, veja como é tratada a morte, veja como é tratado o nascimento. E o menino nos nasceu. Amém, menino nos nasceu. Mas o relato da morte, as consequências que trouxe a morte para o ser humano, sobressai muito sobre o nascimento de Jesus. Que aquele nascer começou a sofrer. Onde foi o grande descanso de Cristo? Quando ele morre. Então ele voltou para o Pai, acabou o sofrimento dele aqui na terra, porque ele venceu, e assim vai ser conosco. Então, quando nós descemos a sepultura, acabou tudo aqui. Não se faz menção mais das obras desta terra. Não é verdade? A Bíblia ela enfatiza tanto a morte, que olha isso daqui, ó. Quer ver uma coisa? Ó? Lá no livro de Eclesiastes, olha o que está escrito aqui, ó. Você vê como é que ele enfatiza tanto a morte, que ele vai trazer uma palavra aqui no livro de Eclesiastes, ó, capítulo 7, ó. Melhor é a boa fama do que o precioso perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Olha aqui. Isso aqui é Eclesiastes, 977 anos, antes de Cristo nascer, já estava escrito isso aqui, que era o melhor dia de morrer do que o dia de nascer. Né? Porque hoje nós entendemos o quê? Nasce para o sofrimento, para as aflições da vida? Nasce. Mas e a morte em Cristo? Acaba o sofrimento, não tem mais poder o aguilhão da morte nos tocar, né? Nos ferir, nos fazer sofrer. E vamos para onde? Para o descanso eterno, a vida eterna, onde nunca mais o pecado nos dominará.
não haverá mais sofrimento. Então, se é mais de 970 anos lá atrás, 2.700 anos, já estava escrito isso aqui, é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Olha isso aqui, coisa interessante. Porque melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam o seu coração. Né? Às vezes uma coisa que eu gosto de fazer é velório, não desejando a morte de ninguém. Mas o velório é bom fazer, o coração está quebrantado, né? O coração está pensativo. Então, se ele diz essa palavra no livro a sabedoria a respeito da morte, né? Então ele está dizendo aqui, ó, é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Aquilo que eu digo, você vai numa festa e fica pensando em morte. Você quer sorrir, você quer se alegrar, mas quando você vai no velório, aí a sua mente começa a pensar, porque um dia chegará a nossa vez. Então não vai ser no piscar de olhos a vinda de Cristo. Amados, a nossa partida daqui vai ser no piscar de olhos. Qual é a nossa garantia de vivermos amanhã? Só Deus sabe. Como é que nós estamos preparados para descermos à sepultura? Não, temos que estar com alegria. Servir a Cristo não somente nesta vida, não. É aquilo que eu digo, vá à igreja, ouvir a palavra, aprender, vá. Mas vai com o objetivo essencial da sua vida. O quê? Buscar a tua salvação diariamente. As bênçãos, fique em paz que Deus vai acrescentar. Como é que pode um filho de Deus buscar a salvação dele em Deus e Deus não abençoa ele na terra? Se Deus está mantendo nós vivos ainda na terra, porque Ele está com o propósito dele para a nossa vida. Então o propósito de Deus está na tua vida. As bênçãos de Deus estão para te alcançar. Deus está lhe dando o direito nesta vida aqui para você ser uma pessoa abençoada. Mas não busque Deus somente nesta vida, não. Olha, para não ser o mais infeliz de todos os homens. Né? Porque ele vai dizer aí, ó. Portanto, versículo de número 58, primeira carta aos Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Esta obra aqui é a ressurreição, é a recompensa de sermos família de Deus. Naquela obra da redenção dos nossos pecados, da remissão dos nossos pecados. Aquela obra que aquele sangue, quando espargiu, nos purificou, nos limpou, nos deu o direito de sermos agraciados e abençoados. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele ensinou até a maneira que o povo deveria comer a ceia, ou seja, o cordeiro pascual. Aquele cordeiro que foi pascual na sua época da lei lá, né? Deus ensinou até como eles deveriam sair do Egito, cingindo os seus lombos, calçando suas sandálias e colocando o cajado na sua mão. Deus falou para eles, saiam daqui rápido, vão embora daqui. Vocês estão indo para a liberdade, vocês estão indo para uma terra que manda leite e mel. Deus está querendo que a sua igreja se apresse. Cinja os seus lombos, calça as suas sandálias, pega o teu cajado na mão, porque Jesus está voltando e vai ser num abrir e fechar de olhos, a soar a última trombeta, pois a trombeta vai soar. Então, quando Deus manda o povo se apressar para sair do Egito, foi para que não vivesse mais aquele sofrimento. Então, Deus quer que nós apressamos para nos prepararmos para a vida eterna, para sairmos desse sofrimento aqui, para nunca mais sofrermos. Porque muitos, infelizmente, irão para onde? Para o fogo eterno da condenação, onde haverá ranger de dentes, choro eternamente. Então nós temos que cingir os nossos lombos, calçarmos as nossas sandálias, tomarmos na mão o cajado e sairmos daqui. Nos prepararmos para a vinda de Cristo a cada dia, sem temermos a morte, em nome de Jesus Cristo. Então, se a morte lhe perturba, dá um basta nesse pensamento de morte. Morte para nós é a maior vitória que nós vamos conquistar. Né? Às vezes você pergunta, você quer morrer? Não, mas quem somos nós para querer morrer? Deus não dá esse direito para nós. A vida a Deus pertence, nós temos que respeitar a vida. Por mais que nós passamos no sofrimento, na luta, a vida de Deus em nós tem que ser respeitada, porque quem a deu foi Deus. Quem vai tirar é Deus.
Mas se eu souber passar os meus momentos difíceis com a minha fé em Cristo, não terei problema. Né? Vou passar, todos nós passamos por lutas, por problemas? Claro que sim. Então, para nós não interessa como é que vai ser a morte, como é que vai deixar de ser. Para nós não interessa. O que interessa para nós? Ressurreição dos mortos. Dentre os mortos. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na crucificação de Jesus. Abunda o seu ser, teu temor, tua fé, crê naquela ressurreição daquele Filho de Deus chamado Jesus Cristo. Quando Maria Madalena vai ao sepulcro, está vazio. Né? Onde colocaram o meu Senhor? Falou para os anjos. Onde colocaram o meu Senhor? Aí Jesus falou com ela. Quando ele fala com ela, ela entende que é Cristo, mesmo que não o reconhece, porque ele está no corpo transformado. Ela reconhece que ele é Cristo no ouvir a voz. No ouvir a voz. Que coisa linda. Aí ele falou o quê? Vai falar lá para os discípulos o que você está vendo aqui. E você vê que eles não acreditam. Aí sai João, sai Pedro correndo ao sepulcro. João correu mais do que Pedro. Não entrou lá no sepulcro, aguardou Pedro chegar. Aí o Pedro vai lá, está o lenço dobrado lá. E não está mais Cristo lá. Aí voltam para casa. Ficam lá talvez meio tristes. Né? O que vai ser de nós agora? Estão lá reunidos. O que Jesus faz? Jesus se faz presente. Ressurreto. Fica mais 40 dias com eles, ressurreto. Operando grandiosos milagres que não estão nem escritos no livro, não cabem no livro. Olha que coisa. Você vê, Tomé não está na primeira aparição. Mas Jesus nem por isso esqueceu de Tomé. Aguardou o tempo adequado. O tempo de Tomé veio, o seu tempo vai vir. Né? Aí Tomé está lá. Olha o que Tomé perdeu. A aparição de Cristo ressurreto. Imagina a alegria que foi naquele ambiente, quando Jesus falou, a paz seja convosco. Não abriu a porta não, passou pelas paredes lá. Ele está em corpo glorificado, meu Deus. Ele falou, a paz seja convosco. E Tomé não estava lá, mas Jesus não desiste de Tomé. Jesus queria que Tomé visse a glória, a conquista, a vitória da cruz. É o que Jesus almeja para nós, vemos a vitória da cruz. O que é a vitória da cruz? A ressurreição. Que nós viemos participarmos da ressurreição, que nós viemos herdar a vida eterna para aquela que ele conquistou. Seja sempre constantes, abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não será em vão. E Tomé não está lá. Mas Jesus aguardou o momento de Tomé se fazer presente. Aí quando Tomé está presente, ele chega lá e diz, a paz seja convosco. Né? Porque o Tomé havia dito. Havia uma dúvida no coração de Tomé. Você tem dúvida ao respeito de morte, alguma coisa que o Evangelho te ensina? Fale para o Espírito Santo te revelar. Ele vai te revelar. Né? Tomé falou, não, só se eu tocar na ferida dele, eu vou crer. Aí Jesus aguardou o momento oportuno para abençoar Tomé, para abrir a mente de Tomé, para trazer Tomé ao entendimento da ressurreição. Se Tomé morrer em Cristo, Jesus queria mostrar para ele, você vai ser como eu sou. Corpo transformado para a vida eterna, agora ele vai para o Pai. Né? Ele está indo para o Pai. Aí ele chega lá e fala, ô Tomé, você precisa ver para crer? Né? A paz seja convosco. Eu fico pensando no espanto de Tomé, mas foi um espanto gostoso, a presença de Jesus. Aí Jesus fala, toca aqui, Tomé. Toca o dedo na minha ferida aqui. Aí Tomé deve ter tocado com certeza. Deve ter ficado maravilhado com aquilo. Jesus, imagina a comunhão, imagina a conversa que foi aquele dia lá. Que maravilha que foi aquela conversa com Jesus ressurreto. Jesus ensinando lá, Jesus confirmando para eles, não disse para vocês?
que eu iria ressurgir dentre os mortos? Eu não falei que no terceiro dia, né, eu iria ressurgir? Que não ficará pedra sobre pedra, mas no terceiro dia, né, explicou tudo. Agora está lá a prova do ensinamento, como é verdadeiro. Né? Estão vivenciando a prova do evangelho, do ensinamento, que tudo era verdade. E vai acontecer no piscar de olhos a vinda de Cristo. Então nos preparamos. Hoje é a Páscoa. Hoje é a Páscoa. Né? Muitos cristãos ainda têm visão de, sei lá, distorcida. Mano. Misericórdia. Hoje nós temos que ver Cristo, hoje nós temos que ver a cruz vazia. Né? Não fazer dela uma idolatria, não, mas sentir no coração, a cruz está vazia porque Jesus ressuscitou. Né? Temos que fazer menção da cruz vazia, do Cristo ressurreto, em nome de Jesus. Atribuímos a Ele a ressurreição dele e agradecemos. Obrigado, Senhor. Isso me dá o direito, pós minha morte, viver a vida eterna com o Senhor. Então, o cristão não tem que atribuir a Páscoa em coelho, em chocolate, nada disso. É um comércio que eles fazem, ajuda muito o comércio, né? Mas espiritualmente não ajuda nada, não. Né? Eu já dei ovos de Páscoa, já comi ovos de Páscoa, já falei. Hoje não. No meu entendimento, eu consegui tirar isso. Hoje eu friso o quê? A Páscoa de Cristo. Né? Então é melhor hoje eu tomar um cálice de uva, representando o sangue, e comer um pedaço de pão representando o corpo de Jesus, que é a minha Páscoa. Né? Então, quando Deus tirou o povo do Egito, foi para isso. Eles enfrentaram o deserto, conquistar a terra de Canaã. Jesus morreu por nós, para nós enfrentarmos as lutas da vida e herdarmos a vida eterna em o nome dele. Então, confie em Deus, crê em Deus, espere em Deus. Você pode passar a luta que você passar, mas Jesus nunca vai te abandonar. A vida eterna é um direito que você tem. A vida eterna é um direito seu. Então, cuidado que tens feito com ela. Não busque Jesus somente nesta terra. Seremos os mais miseráveis entre todos os homens. Não sejamos um cristão egoísta. Eu vou à igreja porque eu preciso da bênção. Você vai à igreja para adorar a Deus. Você vai à igreja para aprender de Deus. Se faz necessário ir à igreja, pastor, muito, mas muito. Aquele que não tem comunhão na casa do Pai, esse com certeza está com saldo devedor diante de Deus. Mas tem uns pensamentos aí que é meio, desculpa a expressão da palavra, meio idiota. Aí eu não preciso ir na igreja. Precisa sim. Um dia eu estava na fila do banco falando a respeito da igreja. Aí uma senhora está falando com um obreiro. Aí uma senhora atrás de mim e falou assim, eu tenho Deus no meu coração e não preciso ir na igreja. Eu sirvo a Deus no meu coração. Não é ir na igreja. Mas o Espírito Santo foi tremendo aquele dia na minha vida. O Espírito Santo veio com a sabedoria, ele me deu a sabedoria e eu disse para ela assim, a senhora tem filho? Ela olhou para mim e falou assim, devia ter uns 55 anos aquela mulher. Falou, claro que eu tenho. Eu falei para ela assim, os seus filhos estudam? Ela falou assim, são formados. E eu disse, aonde eles aprenderam para alcançar a formatura? Ela falou, na escola, uai. Eu falei, você devia ter ensinado ele na tua casa. Então, para eles terem o diploma da formatura, exercer o direito, eles teve que frequentar o quê? A faculdade, o conhecimento humano. Agora, a senhora quer conhecer Deus onde? Na sua casa? Não, você tem que ir na casa dele. Mas ela olhou para mim assim, o Espírito Santo é tremendo. Na hora o Espírito Santo me deu a sabedoria. Ele foi colocando entendimento, as palavras na minha boca, eu fui falando para ela. Com certeza aquela mulher pensou, ela vai pensar naquilo que eu disse para ela. Ela pensou, com certeza. Porque o Espírito Santo, ele sabe trabalhar. Ela olhou assim, ficou meio sem gracinha. Falei, então você deveria estudar teu filho na sua casa, porque para que faculdade? Né? Ensina ele na sua casa. E é simples assim. Não, precisamos sim de termos comunhão na casa de Deus para aprendermos a palavra que é a verdade que nos liberta em nome de Cristo. Então, que você tenha uma feliz Páscoa.
que você tenha uma comunhão com Deus, não somente nesse dia, mas todos os dias. Mas que você saiba do fundo do teu coração que Deus te resgatou das trevas e te transportou para a maravilhosa luz dele. Deus está lhe dando tudo para lhe tirar do mundo e te levar para a glória da eternidade. Então, paga o preço que você tem que pagar. Ame a Deus, sirva-o em espírito e em verdade. É esses tais adoradores que Deus tem buscado. Então, você não teme os problemas que você tem passado, o deserto que você tem caminhado. Você não teme não, porque Deus está nesse negócio aí. Deus está cuidando de você. Então, enfrenta. Com lágrimas, sem lágrimas, não interessa, enfrenta. Às vezes a alma geme sim, mas Deus é o refrigério da alma. Deus é aquele, querido, que ele abre a ferida, mas Deus é aquele que cura, ele fecha a ferida. Isso é a nossa glória. A nossa glória está em Cristo. Ele ressuscitou. Então a nossa vida eterna está garantida se permanecermos firmes e fiéis com Ele até o fim. Até o fim. E louvado seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Comece a pensar na sua vida eterna. Não desejando morte. Não deixa Deus recolher. Não precisa antecipar a tua morte. Deixe que Deus vai nos tirar daqui no momento certo, no momento oportuno. Deixa Deus tirar, deixa Deus trabalhar. Não se preocupa como vai ser, vai deixar de ser. Esteja na presença de Deus. Simples assim. Lute para estar na presença de Deus, porque quando Ele for lhe recolher, Ele vai te recolher para a glória da eternidade. Onde tudo cessou, sofrimento acabou. Cadê o seu aguilhão, morte? Seu sofrimento? Cadê o teu poder de me ferir, morte? Não tem mais ferimento, não tem mais sofrimento. Aí é vida eterna, é glória eterna. Aleluia, vamos viver eternamente. E louvado seja Deus. E lá nos encontraremos e saberemos lá. Olha, valeu a pena naquela terra corrupta e perversa servir a Deus, porque vida eterna é tudo que nós almejamos. Então vamos fazer por onde alcançar essa vida eterna. E que essa Páscoa faça você refletir muito como é que está o seu pensamento sobre a tua vida eterna. Pense mais nela. As demais coisas Deus vai lhe dar. Então viva o que você tem que viver, mas obedecendo e lutando para ter a paciência no Senhor, esperar em Deus, porque Ele é Deus de maravilhas. Deus cura ansiedade, Deus cura doença, Deus cura miséria, Deus cura pobreza, Deus abre porta onde ninguém abre. Deus ele prepara caminhos que ninguém consegue nos preparar. Então, vamos servir o Espírito em verdade, que Ele vai derramar da sua vitória, da sua graça sobre nós, em nome de Jesus. Cristo ressurgiu dentre os mortos. Louvado seja Deus por esta obra lá naquela cruz, onde nós devemos trazer em nossa memória, que não será em vão o nosso trabalho para com Ele. Amém, amados? Esse é o Deus que nós servimos. Esteja orando por nós aí, pelaquela obra que Deus está preparando, a sua casa, onde será chamada a casa de oração, que logo, logo estaremos lá reunidos, na comunhão da fé, aprendendo mais de Deus, a palavra dele que nos liberta, amém? Então esteja em oração pelo Ministério Igreja Cristã Cristo Reina, que está sendo uma benção. Logo, logo estaremos lá pregando esse evangelho tão maravilhoso de Deus e no temor a Deus. Amém? Vamos orar a Deus em nome de Cristo? Então coloca a tua vida nessa presença de Deus e creia que Deus é contigo. Não temas nada não. Deus é o teu socorro. Vou orar por você. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, te louvamos. Glorificado seja o teu santo nome. No nosso calendário comemoramos a Páscoa do Senhor, o nosso Cordeiro Pascual. Jesus de Nazaré, Pai. Quando ele diz daquele madeiro, Pai, eu venci, está consumado. Ó Espírito de Deus, que o Senhor nos convence a cada dia, que o Senhor faça-nos ver e sentir o valor daquela morte.
o valor daquela ressurreição. Glorificado seja o nome do Senhor, Pai. Ajuda-nos, meu Deus amado, a servir ao Teu Filho amado Jesus, não somente nesta terra, mas também para a glória da eternidade. Que nós venhamos valorizar, meu Deus, as promessas, sim, as bênçãos do Senhor, sim, o suprimento, a provisão, a cura, o milagre, sim, meu Pai. Isso é agradável ao Senhor e às nossas almas. Mas muito além disso, Senhor, fazemos uma reflexão muito profunda sobre a nossa vida eterna com o Senhor. Porque será no piscar de olhos, o soar da última trombeta, da vinda de Cristo, Arlabachorecantarabalaías. Bendito é o nome santo do Senhor, meu Pai. Louvado é o Teu nome. Abençoa-nos, meu Deus, em nome de Cristo, Pai. Faça nós refletirmos mais e mais sobre a vida eterna, a ressurreição do Teu Filho amado, Jesus. Muitos não têm entendido, meu Pai, o valor de um cordeiro pascual, meu Pai. Mas que o Senhor venha nos ensinar, meu Deus. Que o Senhor venha nos fazer humildes para compreendermos o Teu querer, Pai. Aquela morte não foi em vão. Aquele preço pago não foi para ser desvalorizado nos dias de hoje. Não, meu Deus, aquela morte foi feita para ser aceita, para que ela possa, meu Deus, nos dar a graça, o direito de uma vida abençoada na terra e no porvir a vida eterna. Então abençoa esse meu irmão, abençoa essa minha irmã, Pai, que possa estar enfrentando uma luta, um problema tão difícil, meu Pai. Possa estar passando por uma aflição, meu Deus, que está doendo na alma. Tá, meu Deus, colocando pensamento de derrota, pensamento de desistência, em nome de Jesus, Pai. Manifesta o Teu poder agora nesta vida e abençoa, cura, liberta, transforma, restaura, abre portas, meu Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, meu Deus, dai sentimento, dai pensamento de vida. Começa a dar pensamento de vitória, de mudança de vida, Pai, para esta mulher, este homem, que suplica, que clama, que lhe pede, meu Pai, em nome de Jesus, para que aquilo que esteja morto venha ter vida em nome de Cristo, meu Pai. Ó Senhor Deus e amado, Criador dos céus e da terra, louvado é o Teu nome, Senhor. Abençoe Teus filhos que clamam, que suplicam a Tua presença, visite os nossos lares com a Tua graça, supra as nossas necessidades em Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nos dê graça, nos dê força, para nos mantermos fiéis a Ti nesta terra tão perversa, tão corrupta, meu Pai, mas que nós não venhamos nos corrompermos com nada, que nós não venhamos aceitarmos as imundícies desse mundo por nada, Pai, mas que o Senhor nos purifique a cada dia, que sejamos limpos perante o Senhor, estejamos com as mãos limpas, meu Pai, os joelhos muito bem firmados para darmos os passos da fé, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa-nos, meu Pai, porque fazemos menção da Tua morte, da Tua ressurreição. Louvado é o Senhor, Pai, porque no terceiro dia o Senhor ressuscitou dentre os mortos e se faz presente em nossas vidas, e louvado seja o Senhor. Bendito é o nome santo do Senhor, Pai. Então visite, Senhor, os Teus filhos que estão suplicando pela Tua presença, suplicando pelo Teu socorro, pela Tua provisão. Abre portas do trabalho, meu Pai. Restaura casamento, namoro, noivado. Restaura a comunhão familiar. Restaura, meu Pai, as famílias, em nome de Jesus, Pai. E dai da graça do Senhor, leva-nos ao entendimento espiritual, leva-nos a um crescimento espiritual com o Senhor, para que possamos entender que desta vida não levaremos absolutamente nada, Pai, que tudo é uma vaidade, Senhor amado, que um dia terá fim, mas a vida eterna não, Senhor. A vida eterna será para todos sempre na Tua presença, na Tua comunhão. Então abra o entendimento, meu Pai, da humanidade, Deus, para que elas possam aceitar a ressurreição do Senhor, aceitar a se comprometer em ouvir a Tua palavra, serem transformadas, meu Pai, pela Tua pregação, em nome de Jesus, Pai. Serem uma nova criatura no passar pelas águas do batismo. Oh, meu Deus, morrer para este mundo e viver para o Senhor, numa novidade de vida, Pai.
O Senhor fez tudo novo para com aquele povo que saiu daquele Egito, Pai. Mas muitos não quiseram aceitar a nova vida, Pai, e se perderam no deserto. Que nós não venhamos nos perdermos nas aflições da vida, no deserto da vida, não, Pai. Mas que nós venhamos vencê-los pela nossa fé, confiantes em Ti, esperançosos no Senhor, meu Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Então abençoa, Deus. Restaura vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Dai graça a cada família, meu Pai. Dai paz, meu Deus, nesse mundo, Senhor. Abençoai nossa nação. Abençoai este mundo, meu Deus eterno. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Que a Tua graça esteja sobre nós. Que o Espírito Santo nos guia. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria. Para nós vivemos na comunhão com o Senhor. Na dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pela morte do Teu Filho, pois ao terceiro dia Ele venceu a morte, Ele ressurgiu dentre os mortos e se faz presente à direita do Senhor, intercedendo por nós. Jesus, interceda por nós, coopere conosco como o Senhor cooperou com os seus discípulos, em o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo nos consola, que o Espírito Santo nos dê a sabedoria, que o Espírito Santo nos guia para os caminhos que adoraremos a Ti e serviremos a Ti. Meu Deus, muito obrigado pela minha vida, Pai. Muito obrigado pela vida, meu Deus, dos Teus filhos, do Teu povo. Que a bênção, a graça, a paz do Senhor inunda o nosso ser. E que neste dia que trazemos à nossa memória a ressurreição do Senhor, meu Deus, seja profundamente, meu Pai, cravada em nossos corações a morte de Jesus. Para que um dia nós possamos entender e compreender que pós-morte herdaremos a vida eterna, se permanecermos firmes e fiéis nos ensinamentos do Senhor. E louvado seja o Teu nome, Pai. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Pai, eu os abençoo com a Tua bênção que nos enriquece e não nos acrescenta dores, em nome de Jesus. E amém. Oh, glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Dai o seu graças a Deus aí. Felipe, Deus te abençoe, Felipe. Ana Clemente, Deus te abençoe em nome de Cristo. Que a paz do Senhor esteja convosco. Silvinha, Deus te abençoe. Vanessa, José Camargo, Clodoaldo, Cida Reis, Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Erenivaldo, Baiana Retada, Deus te abençoe, meu irmão. Isilda Modesto, Deus te abençoe. Forte abraço aí para toda a família. Ivete, Vanier, Deus te abençoe. Cida Leite, Deus te abençoe em nome de Cristo. Pastor Lúcio, Deus te abençoe em nome de Jesus. Clodoaldo Gouveia, Deus te abençoe em nome de Cristo. Amém? Que você tenha um bom termo de Páscoa, em nome de Cristo. Adore a Deus, sirva a Deus. E terça-feira, quando às vezes eu não tenho feito a live, como quinta não fiz, porque saí da igreja um pouco tarde, estamos finalizando a obra lá, né, para nós inaugurarmos a casa de Deus. Então vai tendo paciência aí, mas brevemente estaremos lá, reunidos na fé, na casa do nosso Deus, em nome de Cristo. Lá na rua Oswaldo Cruz, 423, na Vila Virgínia, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Uma boa Páscoa para você, em nome de Cristo. Fiquem todos com Deus e Deus seja louvado para todos sempre. E amém.